Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaera. E essa Parashá, ela vai do livro de Êxodo, no capítulo 6, o verso 2 até o 9:35. Tá? A palavra Vaera significa apareci. Mas eu gostaria de parar um pouquinho agora para que nós possamos entender o seguinte: quem apareceu para Moshe? Com quem Moshe vai ter um contato agora mais direto? Tá? Vamos entender o que é isso para que nós possamos compreender essa Parashá de uma forma diferenciada. Então vamos lá. Essa palavra vaera, tá? Em hebraico, ela tá com um vav que é a letra E, tá? É uma conjunção de ligação. Então, essa palavra ela vem do verbo ra'á, que significa ver, olhar ou notar. E em português você também vai ter o significado de entender. Ok, quem vê, quem olha, quem nota alguma coisa, automaticamente passa a entender aquilo que está ocorrendo. Na Torá, as múltiplas aparições de seres, que alguns dizem serem anjos, elas vêm com esse verbo desdobrado. Então, nós vamos ver o seguinte: quando isso acontece, é porque o mundo espiritual quer tornar-se perceptível, compreensível para o homem, ok? Então nós vamos perceber aqui, uma pessoa está falando com Moshe, tá? E essa pessoa diz, e apareci, eu me mostrei, eu me fiz perceptível, eu fiz Moshe compreender algo sobre mim. Na raiz dessa palavra, ela tem o termo rae, que significa ver, e roe, que significa vidente. Eu quero parar um pouquinho aqui, para que nós possamos entender o seguinte: um profeta, ele também é um vidente. Mas não um vidente como nós o conhecemos na estrutura secular. Tá? O profeta, ele é alguém que vê antes de acontecer. Então, o Eterno mostra ao profeta as coisas que devem acontecer e então ele vê e ouve. Então, ele tem aquele sentido da compreensão, além de estar vendo o que está acontecendo. O profeta, ele tem uma característica que é muito peculiar. As coisas vão passando diante dele como se fosse um filme. E ele vai relatando aquilo para a pessoa. Ok? Então ele tem essa característica. Eu queria aproveitar aqui, já falar para você, que aquilo que Moshe, a experiência que Moshe está tendo agora, ele já teve uma experiência com a sarça, a experiência que ele está tendo é algo muito natural. Adão, antes de pecar, tinha a sua visão completamente desobstruída e aberta. Ele via tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Quando Adão peca, isso é colocado sobre ele como um véu. Então os olhos dele agora passam a enxergar muito bem o mundo físico e muito mal o mundo espiritual. E ainda é conosco assim. Por isso existem pessoas que têm esta capacitação de enxergar o mundo espiritual de uma forma diferenciada. A palavra roé também significa visão profética. E quando nós estamos falando de uma visão profética, nós estamos falando de coisas que o Senhor ele vai mostrando, e essas coisas elas relacionam-se ao futuro. Nem sempre uma profecia ela determina futuro. Muitas vezes uma profecia é para uma correção no presente. E obviamente essa correção vai trazer benefícios futuros. Mas algumas vezes a visão, a profecia,
ela diz respeito ao tempo futuro. Por isso, ela é uma visão profética, tá? Dentro dessa raiz, nós temos a palavra rei, que significa espelho. Então, veja bem, quando alguém vê alguma coisa, é como se aquela pessoa também estivesse olhando no espelho. E o que significa isso? Significa que quem vê está vendo a si mesmo, muitas vezes, diante de outra pessoa, ou diante de uma outra situação. Então, nós temos aí uma revelação da nossa própria personalidade, do nosso próprio caráter, às vezes expresso diante de nós com pessoas ou com situações. Nós temos também Marã, que significa visão como meio de revelação. Então, nós temos aqui também mais uma coisa que está ligada ao futuro, a uma revelação de algo que está oculto a nós. E aí, irmãos, vem aquela pergunta, fala, puxa vida, essa palavra então é uma palavra muito tremenda, né? Uma palavra muito rica. Exatamente, e a estrutura dela, do jeito que ela aparece, aqui nesse texto de Êxodo, ela vai aparecer de novo em Ezequiel 44:4, que diz assim: depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Eterno encheu a casa do Eterno, então eu caí sobre o meu rosto. Veja que coisa interessante. Aquilo que Moshe vai ter, a experiência que ele vai ter, vai ser muito semelhante com a experiência de Ezequiel aqui, porque ele foi levado por um local, por um caminho, e eis que ele vê a glória do Eterno encher a casa do Eterno. Então veja que aquilo que está acontecendo com Moshe é algo muito extraordinário e muito peculiar, porque Moshe vai ter um tipo de experiência que ele vai poder compreender quem é a pessoa que fala com ele. Aqui Ezequiel usa o tetragrama para dizer que a pessoa que está fazendo isso, que está se manifestando através da sua glória, é o tetragrama, é aquele que se torna aquilo que nós precisamos que ele se torne para nós. Então, a experiência que esse homem está tendo aqui, no caso do profeta Ezequiel, ela é uma experiência também conectada com aquilo que Moshe teve. Só que Moshe vai agora entender o tetragrama, enquanto Ezequiel aqui ele já tem esse entendimento, e Ezequiel já caminha de acordo com o entendimento que ele tem desse nome sagrado. Então, nós vamos perceber uma outra coisa aqui, que essa estrutura ela vai aparecer de uma outra forma, também muito interessante, porque ela vai se revelar para nós de um jeito sobrenatural. Eu queria mostrar para você onde essa estrutura, que eu estou falando aqui da palavra que nós temos em questão agora, vaera, ela vai aparecer. Qual é o livro que essa palavra mais aparece? Você tem noção? Eu vou te contar. É um livro muito conhecido por nós, que é o livro de Apocalipse. Então, em Apocalipse 1:12, por exemplo, está escrito assim: então virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 candelabros de ouro. A palavra vi aqui é vaera. Olha que interessante isso. Então essa estrutura ela vai aparecer aqui em Apocalipse muitas vezes. Por quê? Porque Apocalipse é um livro de revelação futura. Apocalipse é um livro no qual o Espírito do Eterno leva Yohanan, ele é arrebatado e ele vai para a eternidade, e dali ele começa a contemplar, vendo o que está acontecendo, para posteriormente registrar aquelas palavras. Então isso aqui é muito interessante, porque isso mostra para a gente o seguinte:
a importância do Senhor aparecer e permitir que nós o vejamos, ou então que nós tenhamos uma experiência a nível de visão com o mundo espiritual. E muitas vezes eu fui questionado sobre essa questão da visão, a experiência que se tem com visão. E pessoas me dizem assim, Rabino, eu queria o dom da visão. E eu digo, não é dom, é uma capacitação. E tem gente que me fala assim, Rabino, eu queria só ver anjo, só queria ver o céu, aquelas coisas boas e tal. Tem um problema. Quando o Espírito Santo desbloqueia essa capacidade que está bloqueada no ser humano, ele desbloqueia para ambos os lados, não tem como desbloquear metade. Ou ele faz o serviço completo ou não faz. Então, a nossa capacidade de enxergar as coisas, ela será plena. Aí nós vamos ver tanto o lado do Senhor, quanto o lado do maligno. E isso assusta algumas pessoas, porque a visão que se tem das trevas, das coisas ligadas a Satanás, é muito feia. Eles são muito feios, irmãos. Obviamente que algumas vezes eles aparecem, eles se mostram como seres bonzinhos, iluminados, mas a visão real deles é horrível. Então, a gente precisa entender o seguinte, a visão ela é uma capacitação que o Eterno dá para os seus filhos, através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que nós possamos ter esse tipo de discernimento, porque em Apocalipse aqui, Yohanan, ele vai ver várias coisas, ele vai relatar dizendo assim, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi uma situação, eu vi outra situação, eu vi um ser celestial, eu vi outro ser celestial, entendeu? E com essa capacitação que ele está recebendo, ele está podendo ter um entendimento diferenciado das coisas. Então aqui, nesse versículo 3 de Êxodo 6, diz assim, e eu apareci a Abraham, a Isaac e a Yaakov como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Eterno, o tetragrama, não lhes fui perfeitamente conhecido. Vamos tentar entender isso? Vamos tentar compreender o que está sendo dito para Moshe? Abraham, Isaac e Yaakov experimentaram o poder de Yeshua. Nós sabemos aqui que El Shaddai, o Todo-Poderoso, é Yeshua, tá? Então, eles experimentaram esse poder de uma forma muito clara, através de cura, através de livramento, através de libertação, entendeu? Os nossos patriarcas, eles vivenciaram tais situações. E esse vivenciar destas situações os levou a terem um relacionamento com ele desta forma. E é interessante que eles, por várias vezes, eles ouviram o tetragrama, o Senhor falou com eles usando o tetragrama. Mas o que está sendo dito na Torá é que eles, os nossos patriarcas, não tiveram um relacionamento com o nome do Eterno, que é o tetragrama. Entendeu? Então, eu queria que você pudesse compreender isso agora. Ter um relacionamento com o nome. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso para você? É necessário o nosso entendimento, porque o nome, ele fala da essência de alguém. Você não chama uma pessoa, ô Psyu, ô Zé, ô Coisinha. Nós costumamos chamar as pessoas pelo seu nome, porque o nome carrega a essência daquela pessoa. O ser dela está expresso em seu nome. E aí, eu vou abrir um parêntese rapidinho e fechar. Uma das coisas assim horríveis que aconteceram na tradução das nossas Bíblias é que os nomes foram mudados. E engraçado, uma regra básica de tradução, qual é? Um nome nunca pode ser
traduzido. E é engraçado que eles traduziram, modificaram, transformaram os nomes, tirando deles a sua essência. O texto da Torá está nos informando que os patriarcas não tiveram esse relacionamento de essência com o tetragrama, com aquele que se tornaria aquilo que eles precisavam que ele se tornaria. Obviamente que eles tiveram flashes, momentos de aparições em que este nome resultou em bênção para a vida deles, mas eles não tiveram profundidade de relacionamento com o nome. E por que nós procuramos tanto resguardar esse nome? Por que nós usamos o tetragrama, ou até os demais nomes do Eterno, e procuramos usar Hashem, que significa o nome ou o Eterno? É para que nós não tomemos um nome que fala da essência dele em vão. E isso, irmãos, vai no nosso dia a dia, porque nós não temos o direito de quebrar um mandamento desse usando o nome do Eterno para qualquer coisa. Ah, eu juro por, e uso o nome. Ai meu, né? A pessoa fica assustada e dá aquela interjeição. Então, nós precisamos ter cuidado, porque o nome aqui, ele é muito importante para algumas coisas. Esse nome aqui, ele vai trazer para o relacionamento do céu na terra o livramento para Israel. E ele está informando isso para Moshe. Então veja bem, o verso 6 diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, e vos tirarei, no futuro, daquele momento que ele está falando, de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e juízos grandes. E o 7 diz, e vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Elohim. E saberei que eu sou o Eterno, vosso Elohim, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Aqui, o nome, ele está assumindo uma outra conotação. Esse nome agora está ligado a quê? Ele está ligado a livramento. Eu vou tirar vocês debaixo das cargas dos egípcios. Ou seja, eu tiro vocês de lá, dou o livramento da servidão, resgato com um braço forte e com juízos grandes, e vos tornarei e tomo vocês como meu povo. Mais uma vez, aqui tem um outro ingrediente interessantíssimo. Não existe um outro povo a quem o Eterno se manifestou, chamando eles de Ami, meu povo. Aqui, a nação de Israel, que está no Egito, é chamado o quê? Meu povo. Há um relacionamento de paternidade entre o Eterno e o seu povo. Há um relacionamento de responsabilidade entre o Eterno e o seu povo. Há um relacionamento de cumplicidade entre o Eterno e o seu povo. Tá? Então, eu tenho que compreender o seguinte, essas palavras foram ditas da Torá porque um versículo antes, o Senhor disse assim, tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto, o pacto que fiz com Abraham. Então, qual a conclusão que nós vamos chegar aqui? O Eterno está dizendo para Moshe, eu estou aparecendo para você, estou permitindo que você possa me ver aqui nesse momento, para você entender o que eu quero fazer com os meus filhos. E você vai ser o instrumento para que essa transição aconteça. Uau! Que coisa tremenda! Agora entenda, isso acontece no campo da visão.
Ele está vendo, ele está discernindo, ele está ouvindo essas palavras, ou seja, todos os seus sentidos estão sendo ativados para que Moshe tenha uma experiência plena com o Senhor. E essa experiência o faça, então, tomar uma decisão de ir para cumprir aquilo que o Senhor precisa que ele faça. Detalhe importantíssimo, nós hoje estamos num relacionamento com o Senhor e é um relacionamento muito estranho. E por que eu chamo de estranho? Porque nós nos relacionamos com ele geralmente só numa via. Mandamos para ele as coisas, oramos, clamamos, choramos, nós não temos parado para ouvir, nós não temos tido oportunidade de ter experiências espirituais com ele, nós não temos oportunidade de ver as coisas acontecendo diante dos nossos olhos e podermos atribuir aquilo a ele, dizer, é o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele que está fazendo isso. Acredito eu, irmãos, que nós precisamos parar um pouco agora e dizer assim, Espírito Santo, muda o meu nível de relacionamento contigo. Eu quero ter um relacionamento como esse aqui de Moshe. Eu quero poder ver, ouvir, sentir, perceber, discernir. Eu quero ter esse relacionamento contigo, porque não é possível me relacionar com alguém que eu jogo informação e viro as costas e vou embora. E não me permito ter esse tipo de aprofundamento. Se bem que, obviamente, nós temos pessoas que não se aprofundam em relacionamento com ninguém e com nada. Elas são superficiais em tudo. Mas não é esse o caso aqui. O caso aqui é um caso do qual nós precisamos de uma caminhada em profundidade. E para que isso aconteça, eu tenho que me disponibilizar a entrar nesse relacionamento de uma forma diferenciada, assim como foi com Moshe. Eu queria te dizer uma coisa, o Senhor só apareceu para Moshe, por quê? Porque Moshe estava aberto a um relacionamento mais profundo. Moshe estava aberto a ouvir e obedecer. Ok? Amado, minha amada irmã, não adianta a gente ouvir e fazer tudo igual. Não adianta nós sermos repreendidos, sacudidos pela palavra e continuarmos a fazer as coisas como nós sempre as fizemos. Há que se tomar uma atitude e mudar. Simples, mas é preciso ser feito, porque nós vivemos em tempos nos quais nós estamos aguardando a vinda de Yeshua. E essa paraxá mostra para a gente um conflito que vai haver entre o Egito e o Eterno. E ele vai usar um homem para fazer isso. Então o Egito é uma figura das forças do mal. E onde estão os homens que serão usados pelo Espírito Santo para se defrontarem com o Egito? Cadê? Onde estão aqueles aos quais o Senhor vai tomar e dizer assim, você vai ser a minha boca nesse mundo? Porque tudo isso tem um custo. Você me entende? Tem um preço a ser pago. Então, eu e você precisamos entender essa questão do preço. Será que vale a pena? Será que não vale? Moshe teve que largar tudo. Lembra que ele estava cuidando do rebanho de Jetro, ele estava na vida secular dele, tranquila? De repente o Senhor aparece para ele e diz assim, acabou, vamos embora, larga aqui, que agora você vai para um outro lugar. Agora eu cuido de você, eu pago o seu salário, eu me responsabilizo pela tua vida. Mas você vai ser responsável em dizer tudo o que eu te ordenar. Parece simples, mas via de regra, nós às vezes temos, como é que eu vou chamar? Temor, vergonha, receio de abrir a boca e dizer o que o Senhor manda. Quantas vezes nós já passamos por isso? Tá? E principalmente quando nós precisamos confrontar alguém que aparentemente é maior do que nós.
Senhor falou para Moshe dizendo assim, entra e fala com o faraó, que deixe sair os filhos do Egito, dos filhos de Israel da sua terra, do Egito. Aí você para pensar, ele vai no presidente do Egito, falar com ele, dizer assim, olha, os seus escravos aqui, o dono deles, você é o presidente, mas ele é o dono, mandou você soltar, largar e mandar eles embora, deixar eles ir embora, porque eles precisam servir ao Eterno numa outra terra, porque é tempo da redenção deles. Pense nessa situação. Confortável para Moshe, não é? O Senhor não nos coloca em situações confortáveis. A zona de conforto para a gente é muito legal falar assim, eu estou numa zona de conforto linda. Ai, Senhor, que lindo, estou vendo um tempo maravilhoso. E a gente não quer que aquele tempo acabe, mas não é assim que funciona. O Senhor nos coloca em situações onde Ele nos ordena a fazermos coisas que geralmente nos tiram dessa zona de conforto e nos levam a dizermos coisas que nós não estamos acostumados. Então, o fato desse relacionamento visual, de aparição, de falar, de ouvir, de ser visível, de experiências sobrenaturais, isso tem um preço. Moshe, ele precisou passar por cima de muitas vontades dele. Imagine a situação de Moshe tendo que falar para Faraó e tendo que ser duro com Faraó, entendeu? Então, não dá para ser assim, usar meios termos e dizer assim, eu vou ser político aqui, eu não vou usar umas palavras muito fortes como Faraó, porque já imaginou? Eu tive um relacionamento lá no Palácio do Egito, eu passei um tempo lá, agora não pode. Tem que haver um rompimento. Um rompimento. Eu quero ler um versículo para você aqui. Êxodo 6, 29. Falou o Eterno a Moshe dizendo, eu sou o Eterno. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Ai, Senhor, que palavra complicada. Diz para ele tudo o que eu disser para ti. Nós somos, então, chamados a sermos porta-vozes celestiais na terra. Nós somos, então, os embaixadores dos céus na terra. E isso não é uma missão fácil. A maioria das pessoas não está preocupada com os céus. A maioria das pessoas elas não estão preocupadas com as coisas celestiais, com as coisas que precisam ser feitas e ditas, com obedecer mandamentos, com ter temor aos céus, e cada um quer ver sua vida e viver do seu jeito, e alguns pegam a Bíblia e querem interpretar do seu jeito e acabou. Eu acredito que é assim e ponto. E aí, irmãos, quando o Senhor fala com Moshe, ele usa de uma clareza tão grande, e isso é uma outra coisa que eu preciso que você entenda, quando o Espírito Santo fala conosco, ele é claro. Ele não fala com meias palavras e nem com rodeios. Ele diz assim, tu falarás, Êxodo 7:2, tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. Eu porei a minha mão sobre o Egito, tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Moshe está sendo avisado do que vai acontecer. Moshe, você vai falar, ele não vai te ouvir porque eu vou endurecer o coração dele. E é interessante que essa palavra endurecer aqui vem da raiz kaved, ou kavod, que é glória. Ou seja, eu já sabendo do futuro de Faraó,
que ele não vai se curvar de maneira alguma, o que ele está fazendo eu vou amplificar. A maldade dele eu vou acrescentar e vou endurecer ele ainda mais. É o que o Senhor fez. Aí as pessoas falam assim, mas então o Eterno não deu nenhuma chance para Faraó? Lógico que deu todas. Mas o Senhor já sabia, porque ele vê o futuro, do que aconteceria com Faraó. E como ele sabia, ele já agiu e instruiu Moshe para agir de forma que Faraó então pudesse receber a devida punição por aquilo que ele fez. Detalhe, Faraó não vai ser julgado sozinho. Os egípcios serão julgados junto com seu líder. E por quê? Certamente por causa de uma fala do Midrash, que diz que os egípcios oprimiam os israelitas de uma forma muito grande, por conta de Faraó. Faraó liberou a ordem para que eles fossem escravos e que eles fizessem tudo o que os egípcios precisassem. O pessoal aproveitou, né? Eles faziam o trabalho construindo para Faraó, e quando chegavam em casa, os egípcios ainda da vizinhança tinham a petulância de exigir que eles fizessem alguns serviços para eles, porque senão eles iam denunciá-los a Faraó. Então o juízo, quando vem, não vai vir só sobre a casa real, vai vir sobre os servos também, que extrapolaram. Eles podiam dizer assim, não, vocês estão cansados, eu sei que vocês trabalharam, vocês estão fazendo lá aquilo que nós deveríamos fazer, vocês estão fazendo e não vão receber pagamento por isso. Então, vou poupar vocês. Não, eles oprimiram Israel. Por isso, eu quero pegar esse princípio e te dizer uma coisa. Quem está te oprimindo, quem está tentando te massacrar, o Senhor vai trazer juízo. Preste atenção. E não estou falando só de gente grande, estou falando de gente pequena. Gente que acha que é alguma coisa e busca, com palavras, com pequenas atitudes, às vezes com grandes, te oprimir, te deixar numa situação em que ele não quer que você se levante. É engraçado, irmãos. Nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas que nos amam e aquelas que fingem que nos amam. E as que fingem que nos amam, elas nos odeiam, mas elas usam uma capa. Sabe aquela coisa assim, porque eu bato no seu ombro assim, eu torço pelo seu sucesso. Quando vira as costas, ela faz de tudo para acabar com a tua vida. Então, eu queria que nós entendêssemos o seguinte, o número de pessoas que nos amam é muito menor em relação àquelas pessoas que desejam o nosso insucesso ou a nossa derrota. Aqui estava acontecendo mesmo. Tanto que o Senhor disse assim, os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando eu estender a minha mão sobre o Egito para tirar os filhos de Israel do meio deles. Irmãos, as pessoas no mundo, eles sabem quem é o Senhor através das nossas vidas quando o Senhor faz milagres. E aquelas pessoas, então, elas ficam impactadas. E alguns dos milagres acontecem através da nossa vida, na vida deles. E isso causa um boom muito grande. Porque nós somos esses vasos escolhidos e preparados para sermos usados a fim de que estas pessoas sejam abençoadas. Agora veja que coisa interessante, gente que às vezes detesta, gente que não quer saber, gente que de alguma forma oprime, o Senhor ainda usa as nossas vidas para que essas pessoas sejam alcançadas. Isso é lindo, irmãos. E aqui nós vamos perceber também que quando o povo de Israel sai do Egito, saiu junto com ele uma mistura de gente, ou seja, muitos egípcios e outros que estavam no Egito, saíram junto, porque eles viram tudo que o Senhor tinha feito no Egito e contra o Egito. Qual foi a conclusão que eles chegaram?
os nossos deuses, os deuses de Faraó, falharam com a gente. Eles não puderam fazer nada contra nós, ou a nosso favor, quando o Deus dos hebreus fez algo contra nós. Então, isso é muito interessante, irmãos, a gente parar para perceber isso aí. E parar para perceber o seguinte, que quando Moshe e Aron entram na casa real, no palácio de Faraó, com a mensagem dizendo o seguinte, olha, deixa o povo de Israel e Faraó se rir deles e tudo, quando Aron toma o seu cajado e joga no chão, ele se transforma numa serpente, e os magos fazem a mesma coisa, só que a vara de Aron come as demais serpentes, demonstrando uma coisa muito interessante para aquela categoria de pessoas que são magos, na realidade são bruxos, são satanistas, que querem subjugar o poder do Eterno. Qual é o resultado? Se levantou contra o servo do Eterno, o Eterno então usa a autoridade desta pessoa, que nesse caso está representada no cajado de Arão, para comer, subjugar a autoridade daqueles homens e dos demônios. Então você vai perceber que desde o primeiro momento, daquele primeiro contato, a vitória do Senhor, ela já é clara. Eles não entenderam essa mensagem, como o mundo não entende até hoje o que nós estamos falando. Até alguns crentes não entendem. Mas veja, a mensagem é muito clara, a vitória já é do Senhor. Se você ler lá no livro de Apocalipse, na última página, você vai ver que a vitória é nossa. Não tem de onde tirar. Mas as pessoas ainda riem disso. E zombam disso. E acham que nós somos um bando de doidos. Mas aqui nessa paraxá, as evidências físicas demonstrarão o que está acontecendo no mundo espiritual, ou seja, desde o primeiro momento em que Moshe tem contato com Faraó, já está claro a vitória de Moshe e do povo de Israel e a derrota de Faraó e do povo egípcio. Então, essa paraxá vai nos mostrar que uma experiência com Moshe lá atrás fez com que Moshe, então, tivesse essa visão profética, tivesse esse entendimento, ele pudesse ouvir e compreender tudo o que o Senhor está falando com ele, para que Moshe pudesse ter uma atitude de ir diante de Faraó, abrir a boca e profetizar. Ele cria com a palavra a soltura, a libertação do povo de Israel. Eu já falei em vários vídeos anteriores sobre criar com a palavra. Então, eu e você temos que ter essa autoridade, temos que ter também esse discernimento. Vai chegar em momentos que nós temos que criar com a palavra diante das pessoas. E dizer o seguinte, o Senhor vai fazer. Ah, mas eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um diagnóstico aqui do médico fulano das couves. Eu costumo dizer o seguinte, que eu vou sempre perguntar para o doutor Yeshua, Senhor, qual que é o teu diagnóstico no que diz respeito a isso? A maioria das vezes, o diagnóstico de Yeshua foi diferente do diagnóstico dos médicos. E o resultado da nossa oração foi diferente do resultado previsto pelos médicos. Então, nós temos que acreditar. Aqui, quando Moshe e Arão estão diante de Faraó, eles estão numa outra condição. Eles acreditam, eles vão, eles abrem a boca e agem. E o ato profético de jogar o seu cajado e ele comer as serpentes de Faraó é algo espetacular, porque ele está ligado ao que a tradição judaica chama de a serpente sagrada, que é o próprio Mashiach que engole os seus adversários, que são Hassatã e as trevas. Por isso, a paraxá tem uma mensagem tão clara de um relacionamento de um homem com o Senhor, e esse relacionamento vai redundar na libertação do povo de Israel. Noves fora as resistências que ele teve, às vezes a insistência de não querer ir, mas no final ele obedece, vai e os milagres vão acontecer.
Vá e faça o que o Espírito Santo te ordenou, e os seus milagres vão acontecer. Não deixe de ser ouvinte e obediente da palavra do Eterno, porque certamente grandes coisas acontecerão na sua vida, assim como aconteceu com Moshe, Aron, e levando a libertação do povo de Israel. Quem sabe na sua casa pessoas não precisam ser libertas, quem sabe na sua rua pessoas não precisam ser libertas, na sua igreja, na sua cidade, ou no seu trabalho, ou até no seu país. Ah, mas Rabino, quem sou eu para ser usado no meu país? Quem era Moshe? Ninguém. Era considerado nada. O Senhor foi lá e buscou ele. Estava cuidando de um rebanho de ovelhas. Quando o Senhor achou, ele falou assim, filho, vem cá, nós temos um bate-papo e nós temos uma tarefa para cumprir aqui. Tremendo isso. Então, deixe-se ser usado pelo Espírito Santo. E permita-se tornar-se um grande canal do Senhor nesses últimos dias. Por quê, irmãos? Porque ainda que as trevas venham contra nós com grande ímpeto e com grande fúria, o Senhor levantará homens e mulheres com poder e autoridade para dizerem para as trevas, recuem, porque o Senhor está entre nós e a nossa vitória é certa em nome de Yeshua Mashiach. Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.